1. Humanas, isto é, de mônadas em estado de desenvolvimento humano, está completo. As mônadas que até então não lograram a condição humana haver-se-ão, em virtude mesmo da evolução da humanidade, tão atrasadas, que só no fim da sétima e última ronda irão alcançar aquele estado. Não serão homens nesta cadeia, mas formarão a humanidade de um Manvantara futuro. Quando chegarem a ser homens, isto se dará numa cadeia em tudo superior à nossa. Terão deste modo a sua compensação kármica. Só há uma exceção, que encontra seu fundamento em boas razões, e dela nos ocuparemos oportunamente. Mas o que precede explica as diferenças existentes entre as raças. Observe-se como uma perfeita analogia entre a evolução da natureza no cosmos e a do homem individual. Este último vive durante seu ciclo de existência, morre, seus princípios superiores, que correspondem, no desenvolvimento de uma cadeia planetária, as mônadas em evolução, passam ao Devachan, que corresponde ao Nirvana e aos estados de repouso entre duas cadeias. Os princípios inferiores do homem se desintegram com o tempo, e a natureza os reutiliza para a formação de novos princípios humanos, processo idêntico ao da desintegração e formação dos mundos. A analogia, portanto, é o mais seguro guia para a compreensão dos ensinamentos ocultos. Esse é um dos 7 mistérios da Lua, e ele agora revelado. Os 7 mistérios são chamados as 7 joias pelos Yamaboshis japoneses, os místicos da seita de Lao Tse e os monges ascetas de Kyoto, os Zen-do, sendo de notar, porém, que os ascetas iniciados budistas japoneses e chineses são ainda menos inclinados que os da Índia a comunicar os seus conhecimentos. 349. Mas, não sendo conveniente que o leitor perca de vista as mônadas, devemos esclarecê-lo quanto à natureza delas, até o ponto em que tal nos seja possível, sem entrar na área dos mistérios mais elevados, a respeito dos quais a autora não tem a pretensão de conhecer a última palavra. As legiões monádicas podem ser divididas, grosso modo, em duas grandes classes. 1. As mônadas mais desenvolvidas, os deuses lunares ou espíritos, chamados na Índia Pitris, cuja função é passar, na primeira ronda, através do ciclo tríplice completo dos reinos mineral, vegetal e animal, em suas formas mais nebulosas, etéreas e rudimentares, assumindo-as, a fim de assimilar a natureza da cadeia recentemente formada. Estas mônadas são as primeiras a alcançar a forma humana, se é que pode existir alguma forma no reino do quase subjetivo, sobre o globo A, na primeira ronda. São elas, portanto, que se acham na vanguarda do elemento humano e o representam durante a segunda e a terceira rondas, e que, finalmente, preparam suas sombras, no começo da quarta ronda, para a segunda classe, ou seja, para as mônadas que virão em seguida. 2. As mônadas que são as primeiras a alcançar o estado humano durante 13 meia rondas, tornando-se homens. 3. Os retardatários, as mônadas em atraso e que, por impedimentos kármicos, não chegarão ao estado humano durante este ciclo ou ronda, salvo uma exceção de que trataremos mais adiante, conforme já prometemos. 350. Fomos obrigados a empregar nessa exposição a palavras algo imprecisa. Homens. Prova evidente de como as línguas europeias são pouco aptas para expressar distinções sutis. Claro é que tais homens não se pareciam com os homens de hoje, nem quanto à forma nem quanto à natureza. Por que, então, chamá-los homens? Perguntar-se-á, por que não existe outro termo em nenhuma das línguas ocidentais, que possa dar uma ideia aproximada do que se tem em mira. A palavra homens indica, pelo menos, que estes seres eram manus 407, entidades pensantes, ainda que muito diferentes em forma e inteligência dos homens atuais. Na realidade, eram, no que respeita à espiritualidade e à inteligência, mais deuses do que homens. A mesma dificuldade de linguagem ocorre para a descrição dos estágios. Porque passa a mônada, em termos metafísicos, é naturalmente absurdo falar do desenvolvimento de uma mônada, ou dizer que ela se converte em homem. Mas, qualquer tentativa de guardar a exatidão metafísica usando um idioma ocidental exigiria, no mínimo, 3 volumes a mais, e daria lugar a uma série de repetições, sobremodo enfadonhas. É lógico que a mônada não pode progredir nem desenvolver-se, nem mesmo ser influenciada pelas mudanças de estado porque passa. Ela não pertence a este mundo ou a este plano, e é comparável somente a uma indestrutível estrela de luz e fogo divino, que vem até a nossa terra como uma tábua de salvação para as personalidades em que habita. Cabe a estas últimas arrimarem-se a ela, a fim de, participando de sua natureza divina, obterem a imortalidade. Abandonada a si mesma,
a mônada não se prenderia a ninguém, mas 407 Rais sânscrita man, pensar, imaginar. 351 Tal como a tábua, é arrastada a outra encarnação pela corrente incessante da evolução. A evolução da forma externa, ou corpo, em torno do astral, é produzida pelas forças terrestres, do mesmo modo que nos reinos inferiores. Mas a evolução do homem interno ou real é puramente espiritual. Já não é a passagem da mônada impessoal através das múltiplas e variadas formas de matéria, dotadas, quando muito, de instinto e consciência em um plano completamente diferente traço, como no caso da evolução externa. É uma viagem da alma a peregrino através de estados diversos, não só de matéria, mas de consciência e percepção próprias, ou de percepção que dimana da consciência do conhecimento interno. A mônada emerge do seu estado de inconsciência espiritual e intelectual, e, saltando os dois primeiros planos, demasiado próximos do absoluto para que seja possível qualquer correlação com algo pertencente a um plano inferior, chega diretamente ao plano da mentalidade. Mas não há, em todo o universo, plano que ofereça a maior margem e mais vasto campo de ação que o plano mental, com suas gradações quase infinitas de qualidades perceptivas e aperceptivas, plano este que, além do mais, possui uma região inferior conveniente a cada forma, desde a mônada mineral até o seu florescer em mônada divina, graças à evolução. Durante todo esse tempo, porém, a mônada é uma só e sempre a mesma, diferenciando-se apenas em suas encarnações, através de seus ciclos sucessivos de obscurecimento parcial ou total do espírito, ou de obscurecimento parcial ou total da matéria, as duas antíteses polares, conforme se eleva em busca do reino da espiritualidade mental ou desça aos abismos da materialidade. Voltemos ao esotérico budismo. 352 A segunda assertiva refere-se ao longo período que transcorre entre a época mineral no globo e a época do homem, sendo a expressão época do homem usada à vista da necessidade de dar um nome a esse quarto reino que sucede ao do animal, embora na verdade o homem no globo A, durante a primeira ronda, não seja propriamente o homem, senão o seu protótipo, a sua imagem sem dimensões, provinda das regiões astrais. Eis o trecho a que aludimos. O completo desenvolvimento da era mineral no globo A prepara o caminho para o desenvolvimento vegetal, e, tão logo este se inicia, o impulso de vida mineral transfunde-se para o globo B depois, quando o desenvolvimento vegetal no globo A está completo, e principia o desenvolvimento animal. O impulso de vida vegetal passa ao globo B, enquanto o impulso mineral se traslada para o globo graus Celsius. Então, e finalmente, chega ao globo o impulso de vida humana 408. E assim a onda vital continua durante 3 rondas, até que diminui a sua marcha e por fim se detém no limiar do nosso globo. Na 4ª ronda, detém-se, porque então alcançou o período humano, do verdadeiro homem físico que vai surgir, o 7º. Isto é evidente, pois se diz que, existem modos de evolução que precedem o reino mineral, e assim é que uma onda de evolução, ou melhor, várias ondas de evolução precedem onda mineral em seu progresso em torno das esferas 409, 408 Pags, 48 e 49 409 Biden. 353. Devemos agora citar parte do artigo A mônada mineral de Fiviarzov, Teosopii. Existem 7 reinos. O primeiro grupo compreende 3 graus de dementais ou centros nascentes de forças, desde o primeiro estado de diferenciação de Mu com acento circunflexo lá Prakriti, ou, antes, de Pradana, matéria primordial homogênea, até o seu terceiro grau, isto é, da plena inconsciência à semi-percepção. O segundo grupo, mais elevado, inclui os reinos desde o vegetal ao homem. O reino mineral forma, assim, o ponto central ou giratório nos graus da essência monádica, considerada como uma energia que evoluciona. 3 estados subfísicos, no Dementai, o reino mineral. 3 estados no aspecto objetivo físico 410. Tais são os 7 elos primeiros ou preliminares, da cadeia evolutiva 411. Preliminares, porque são preparatórios, e, embora pertençam de fato à evolução natural, estaria mais corretamente descritos como pertencentes à evolução infranatural. Este processo se detém no terceiro de seus estágios, já no limiar do quarto, quando passa a ser, no plano da evolução natural, o primeiro estado que conduz realmente ao homem, formando assim, com os 3 reinos dementais, os 10. O número sepirotal. É neste ponto que começa 410 físico, a que significa diferenciado para objetivos e trabalhos cósmicos. Contudo, aquele aspecto físico,
ainda que objetivo para a percepção interna de seres de outros planos, é completamente subjetivo para nós, em nosso plano. 411 pags. 276 e seguintes. 354. 8. 1. Uma descida do espírito na matéria, equivalente a uma ascensão no processo evolutivo físico, um reerguimento desde os mais profundos abismos da matéria, o mineral, para o seu statu quo ante, com uma dissipação correspondente de organismos concretos, até o nirvana, o ponto em que se desvanece a matéria diferenciada. 412. Faz-se, portanto, evidente a razão por que a onda de evolução ou o impulso mineral, vegetal, animal e humano, expressões usadas pertinentemente no Esoteric Buddhism, se detém no limiar do nosso globo, em seu quarto ciclo ou ronda. Neste ponto é que a mônada cósmica, Budi, se une ao raio átmico, tornando-se o veículo deste, ou seja, que Budi desperta para a percepção ou conhecimento interno de Atman, dando assim o primeiro passo em uma nova escala setenária de evolução, que deverá conduzi-lo mais tarde ao 10º estágio. Contando de baixo para cima, da árvore sepirotal, a coroa. No universo todas as coisas seguem a lei da analogia. Embaixo como em cima, o homem é o microcosmo do universo. O que se passa no plano espiritual repete-se no plano cósmico. A concreção segue as linhas da abstração. O inferior deve corresponder ao superior, o material ao espiritual. Assim, em correspondência à coroa sepirotal ou tríade superior, existem os três reinos dementais que precedem o reino mineral 413, e que, para usar a linguagem dos cabalistas, correspondem, na diferenciação cósmica, aos mundos da forma e da matéria, desde o superespiritual ao arquétipo. 412 Biden. 413 Veja-se o diagrama, Op. Cit. Pag. 277. 355. Que é uma mônada? Que relação tem com um átomo? A resposta a que se segue baseia-se nas explicações que sobre estes problemas oferece o artigo já citado, A Mônada Mineral, escrito pela autora. Dissemos quanto à segunda pergunta. A mônada não tem relação de espécie alguma com o átomo ou a molécula, no sentido em que a ciência atualmente os conceitua. Nem pode ser comparada com os organismos microscópicos, outrora classificados entre os infusórios poligástricos e hoje considerados como vegetais, na classe das algas. Nem é tampouco a mônada dos peripatéticos. Física ou constitucionalmente, a mônada mineral difere sem dúvida da mônada humana, que não é física, possuindo uma estrutura que não pode ser representada por meio de símbolos e elementos químicos. 414. Em resumo, assim como a mônada espiritual é una, universal, ilimitada e indivisa, se bem que os seus raios formem o que em nossa ignorância chamamos mônadas individuais dos homens, assim também a mônada mineral, achando-se no arco oposto do círculo, é una, e dela procedem os inumeráveis átomos físicos, que a ciência principia a considerar como individualizados. Se não, como se poderia explicar o progresso evolutivo e em espiral dos quatro reinos? A mônada é a 414 Op. Cit. Pags. 273 e 274. 356. Combinação dos dois últimos princípios do homem, o sexto e o sétimo, e, propriamente falando, a expressão mônada humana deve aplicar-se tão só ao seu princípio superior, espiritual e vivificante, Atma. Mas, como a alma espiritual, separada deste último, Atma, não pode ter existência ou modo algum de ser, foi ela assim chamada. Ora, a essência monádica, ou antes cósmica, se podemos empregar este termo em relação ao mineral, ao vegetal e ao animal, conquanto a mesma através da série dos ciclos, desde o elemental mais ínfimo até o reino dos devas, difere, contudo, na escala de progressão. Seria de todo errôneo imaginar a mônada como uma entidade separada, a percorrer lentamente uma determinada senda, através dos reinos inferiores, para florescer em um ser humano após uma série incalculável de transformações. Em uma palavra, supor que a mônada de um umbolde, por exemplo, proviesse de um átomo de greda, em vez de se dizer mônada mineral, expressão que seria mais correta na ciência física, que diferencia cada átomo, falar-se-ia com mais propriedade, dizendo, a mônada em manifestação naquela forma de prakriti chamada reino mineral. O átomo, tal como se conceitua nas hipóteses científicas correntes, não é uma partícula de algo, animada por algo psíquico e destinada a despontar como um homem após o transcurso de largos evos, mas é a manifestação concreta de uma energia universal,
357. Ainda não individualizada, manifestação serial da única monas universal. O oceano da matéria não se divide em suas gotas potenciais e constituintes antes que a onda do impulso de vida atinja o estágio evolutivo humano. A tendência para a segregação em mônadas individuais é gradativa, e quase chega a este ponto nos animais superiores. Os peripatéticos aplicavam a palavra monas a todo o cosmos e no sentido panteísta. Os ocultistas, por uma questão de comodidade, aceitam essa ideia, mas distinguem do abstrato os graus progressivos do concreto, por meio de termos como mônada, mineral, vegetal, animal, etc. A expressão quer dizer simplesmente que a onda da evolução espiritual está passando por aquele arco de seu circuito. É no reino vegetal que a essência monádica começa imperceptivelmente a diferenciar-se no sentido da consciência individual, sendo as mônadas coisas não compostas, como acertadamente as definiu Leibniz, a essência espiritual, que as vivifica em seus diversos graus de manifestação, é que constitui, propriamente falando, a mônada, e não a agregação atômica, que não é, senão o veículo, a substância através da qual vibram os graus inferiores e superiores da inteligência. 415. Leibniz considerava as mônadas como unidades dementais e indestrutíveis, dotadas do poder de dar e de receber em relação às outras unidades. 415. Op. Cit. Pags. 274 e 275. 358. Assim determinando todos os fenômenos de ordem espiritual e física. Foi ele quem inventou a palavra percepção, que expressa, não com a percepção, mas antes com a sensação nervosa, o estado da consciência monádica através de todos os reinos, até o homem. É possível, assim, que, do ponto de vista estritamente metafísico, seja incorreto dar a Atma Budi o nome de mônada, pois aquele, encarado pelo ângulo da matéria, é duplo e, portanto, composto. Mas, como matéria é espírito, e vice-versa, e assim como o universo e a divindade que o anima não podem ser concebidos separadamente um do outro, o mesmo sucede no caso de Atma Budi, sendo o último veículo do primeiro, budista para Atma, assim como Adão, Kadmon, o logos cabalístico, se acha em relação a Ein Sup, ou como Emu com acento circunflexo La Prakriti, em relação a Parabrahma. Agora, mais algumas palavras sobre a Lua. Perguntar-se-á, que são as mônadas lunares, de que há pouco se falou. A descrição das 7 classes de Pitris virá depois. Não podemos dar, agora, senão algumas explicações gerais. Está visto que são mônadas que, havendo ultimado seu ciclo de vida na cadeia lunar, a qual é inferior à cadeia terrestre, se encarnaram nesta última. Cuidaremos, porém, de acrescentar alguns pormenores, embora não o possamos fazer com muita amplitude por se situarem demasiado perto da área proibida. A última palavra do mistério só é divulgada aos adeptos. Podemos dizer, contudo, que o nosso satélite é apenas o corpo grosseiro de seus princípios invisíveis. Considerando que existem 7 terras, deve também haver 7 luas. Outro tanto sucede em relação ao Sol, cujo corpo visível não passa de 359 Maya, um reflexo. Como é o corpo do homem, o verdadeiro Sol e a verdadeira Lua são tão invisíveis como o homem real, diz uma máxima oculta. E cabe observar, de passagem, que os antigos, afinal de contas, não eram tão nécios, como se quis fazer acreditar, quando formularam, pela primeira vez, a ideia da existência de 7 luas. Porque, embora tal conceito seja unicamente interpretado como medida astronômica do tempo, sob um aspecto bastante materializado, é possível reconhecer, por baixo da superfície grosseira, os traços de uma ideia profundamente filosófica. Em verdade, só em um sentido a Lua é satélite da Terra, o de que a Lua gira em torno da Terra. Em outros aspectos, porém, a Terra é que é satélite da Lua. Por surpreendente que pareça esta declaração, não deixam de confirmá-la os conhecimentos científicos. São fatos indicativos, as marés, as mudanças cíclicas supervenientes a várias enfermidades, que coincidem com as fases lunares, o desenvolvimento das plantas, e notadamente, os fenômenos da concepção e da gestação humanas. A importância da Lua e sua influência sobre a Terra eram reconhecidas por todas as religiões antigas, sobretudo pela dos judeus, e têm sido assinaladas por muitos observadores dos fenômenos psíquicos e físicos. Para a ciência, no entanto, a ação da Terra sobre a Lua se limita à atração física, que é a causa de girar esta última na órbita daquela. E se alguém insistir em objetar que este fato, por si só,
constitui uma prova suficiente de que a Lua é realmente o satélite da Terra. Poderemos responder-lhe perguntando se a mãe que passeia em torno de seu filho, a fim de por ele velar, lhe estaria por isso subordinada ou dependente. Muito embora em certo sentido ela seja o seu satélite, não haverá dúvida de que tem mais idade e é mais desenvolvida que o filho sob seus cuidados. 360. É a Lua, portanto, que representa o papel principal e de maior importância, seja na própria formação da Terra, seja no seu povoamento por seres humanos. As mônadas lunares ou pitris, que são os antepassados do homem, assumem na realidade a própria personalidade humana. São as mônadas que entram no ciclo de evolução no globo A, e que, perpassando na cadeia de globos, desenvolvem a forma humana, conforme dissemos anteriormente. No começo do estado humano da quarta ronda, neste globo, os pitris exudam seus duplos astrais das formas simiescas que haviam desenvolvido na terceira ronda. E foi essa forma sutil e tênue que constituiu o modelo pelo qual a natureza construiu o homem físico. Tais mônadas, ou centelhas divinas, são assim os antepassados lunares, os próprios pitris, pois estes espíritos lunares devem converter-se em homens, a fim de que suas mônadas possam atingir um plano mais elevado de atividade de autoconsciência, isto é, o plano dos Maynas Aputras, aqueles que dão a mente aos cascões inconscientes criados e animados pelos pitris, na última parte da terceira raça raiz. De modo idêntico, as mônadas ou egos dos homens da sétima ronda da nossa Terra, depois que os nossos próprios globos A, B, graus Celsius, D etc., separando-se de sua energia vital, houverem animado e assim chamado à vida outros centros, Laya, destinados a viver e atuar num plano de existência mais elevado ainda. De modo idêntico, essas mônadas ou egos serão os antepassados terrestres, criadores dos que hão de ser superiores a eles. Está claro agora que existe na natureza um tríplice esquema evolutivo, para a formação dos três upadis periódicos, ou melhor, três esquemas separados de evolução, que em nosso sistema se acham entrelaçados e combinados em todas. 361. As suas partes são a evolução monádica, ou espiritual, a intelectual e a física. Os três são os aspectos finitos, os reflexos, no campo da ilusão cósmica, de Atma, o sétimo princípio, a realidade única. A evolução monádica, como a expressão indica, relaciona-se com o crescimento e desenvolvimento da mônada em fases de atividade cada vez mais elevadas, em conjunção com 2. A evolução intelectual, representada pelos Maynas Adyanis, devas solares, ou Pitris Agnishvata, aqueles que dão ao homem a inteligência e a consciência, e com 3. A evolução física, representada pelos Chayas dos Pitris lunares, Chayas, em torno dos quais a natureza formou o corpo físico atual. Este corpo serve de veículo ao crescimento empregando uma palavra inadequada, e as transformações, por meio de manas e graças à acumulação de experiências, do finito no infinito, do transitório no eterno e absoluto. Cada um dos três sistemas tem suas próprias leis, é regido e guiado por grupos diferentes dos mais excelsos Dhyanis ou Logos. Cada sistema está representado na constituição do homem, o microcosmos do macrocosmo, e é a reunião, no homem, daquelas três correntes que faz dele o ser complexo que, atualmente é a natureza, a força evolutiva física. Não poderia, por si só, desenvolver jamais a inteligência. Ela não é capaz de criar senão formas desprovidas de entendimento, conforme se verá em nossa antropogênese. As mônadas lunares não podem progredir, porque não tiveram ainda o contato suficiente com as formas 362 criadas pela natureza, a fim de obter, por meio destas, as experiências acumuladas. São os Maynas Adyanis que representam a força evolutiva da inteligência e da mente, o laço de união entre o espírito e a matéria. Nesta ronda, deve-se ainda ter presente que as mônadas que entram no ciclo evolutivo, no globo A, durante a primeira ronda, se encontram em diferentes graus de desenvolvimento. O assunto se torna, portanto, mais complexo. Recapitulemos. As mais desenvolvidas, as mônadas lunares, alcançam o estado humano germinal na primeira ronda, passam a seres humanos terrestres, ainda que etéreos, lá para o fim da terceira ronda, permanecendo no globo, durante o período de obscurecimento, como gêmeos da humanidade futura da quarta ronda, representando assim os precursores do gênero humano ao iniciar-se a ronda atual, a quarta. Outras mônadas só vão alcançar o estado humano nas rondas primeira e terceira ou na primeira metade da quarta. E, finalmente, as mais atrasadas, ou seja,
Aquelas que ainda ocupam formas animais após o ponto médio da curva da quarta ronda, não chegarão a ser homens durante todo este Manvantara. Só irão despontar nas fronteiras da humanidade quando a sétima ronda estiver em seu período final, para serem, por sua vez, introduzidas em uma nova cadeia, depois do Pralaya, pelos peregrinos mais antigos, os progenitores da humanidade, aqueles que foram chamados a semente da humanidade, Shista, isto é, os homens que formarão a vanguarda de todos no final destas rondas. O estudante pouca necessidade terá agora de outra explicação quanto ao papel desempenhado pelo quarto globo e a quarta ronda no esquema da evolução. Pelos diagramas apresentados, que são aplicáveis, mutatis mutandis, às rondas, aos globos e às raças, ver-se-á que o quarto membro de uma série ocupa 363, uma posição única. Ao contrário dos demais, o quarto não possui globo irmão no plano a que pertence, e constitui assim o fiel da balança representada pela cadeia inteira. É a esfera dos ajustamentos evolutivos finais, o mundo da balança kármica, a sala da justiça onde se decide do curso da mônada durante o resto de suas encarnações no ciclo. E sucede, portanto, que, depois de ultrapassado esse ponto central do grande ciclo, isto é, após o ponto médio da quarta raça da quarta ronda em nosso globo, não mais podem ingressar mônadas no reino humano. A porta está fechada para este ciclo. A balança foi nivelada. Porque, de outro modo, se necessário fosse admitir uma alma nova para cada um dos inúmeros milhares de seres humanos que desaparecem, e não existisse reencarnação, seria em verdade difícil encontrar lugar para os espíritos que perderam o corpo. E nunca haveria explicação para a origem e as causas do sofrimento. A ignorância dos princípios ocultos e a acumulação de falsos conceitos sob o pretexto de educação religiosa foi o que deu lugar ao materialismo e ao ateísmo, como protesta contra a suposta ordem divina das coisas. As únicas exceções à regra já citada são as raças mudas, cujas mônadas já se acham dentro do estado humano, pelo fato de que tais animais são posteriores ao homem e semidescendentes dele. Os últimos e mais adiantados espécimes são os antropóides e outros símios. Estas aparências humanas não passam, na realidade, de cópias deformadas da humanidade primitiva, aspecto do qual nos ocuparemos com amplitude no volume seguinte. Eis, em linhas gerais, o que diz o comentário. 1. Cada forma na Terra e cada ponto, átomo, no espaço, tendem, em seus esforços de autoconstrução, a seguir o 364 modelo posto à sua frente. O homem celeste. A involução e a evolução do átomo e o seu crescimento e desenvolvimento externo e interno têm um só e mesmo objetivo. O homem como a forma física mais elevada e última sobre a Terra, a mônada em sua totalidade absoluta e em sua condição de desperta traço, como culminação das encarnações divinas na Terra. 2. Os Dhyanis, Pitris, são os que desenvolveram os seus BH com acento circunflexo tá, duplos, de si mesmos e cujo RU com acento circunflexo pá, forma, se tornou o veículo de manadas, princípios sétimo e sexto, que haviam completado o seu ciclo de transmigração nos 3 kalpas, rondas, precedentes. Então eles, os duplos, astrais, se convertem em homens da primeira raça humana da ronda, mas não estavam completos, e eram desprovidos de entendimento. Explicaremos isto mais adiante. Basta dizer, por enquanto, que o homem, ou melhor, a sua mônada, existiu sobre a Terra desde o começo desta ronda. Mas, até a nossa quinta raça, as formas externas que revestiam os duplos astrais divinos passaram por modificações e se consolidaram nas sub-raças, e a forma e a estrutura física da fauna se alteravam, pois tinham que se adaptar às condições sempre mutáveis da vida neste globo, durante os períodos geológicos de seu ciclo de formação. E essas modificações continuarão em cada raça e em cada sub-raça principal, até a última da sétima raça desta ronda. 365. 3. O homem interno, agora oculto, era então, nos primórdios, o homem externo. Era a progênie dos Dhyanis, Pitris, o filho, parecido com o pai, à semelhança do lótus, cuja forma externa assume gradualmente a figura do modelo que se acha dentro dele. Assim a forma humana evolucionou, desde o começo, de dentro para fora. Mais tarde, no ciclo em que o homem principiou a procriar a sua espécie como atualmente o faz o reino animal, sucedeu o inverso. O feto humano reproduz agora em suas transformações todas as formas que a estrutura física do homem assumiu ao longo dos 3 kalpas, rondas, durante as tentativas da matéria não inteligente, por ser imperfeita,
em seus cegos impulsos, para dar revestimento plástico à mônada. Na era presente, o embrião físico é, sucessivamente, uma planta, um réptil e um animal, antes de se tornar definitivamente um homem, capaz de, por sua vez, desenvolver dentro de si mesmo o seu duplicado etéreo. Foi este duplo etéreo, o homem astral, que, no princípio, carecendo de entendimento, se deixou prender nas malhas da matéria. Este homem pertence, porém, à quarta ronda. Como se vê, passou a mônada por todas as formas transitórias de cada um dos reinos da natureza, nelas viajou e foi aprisionada, durante as 3 rondas precedentes. Mas a mônada que se converte em humana não é o homem. Na 366 presente ronda, com exceção dos mamíferos mais elevados depois do homem, os antropóides destinados à extinção durante a nossa raça atual, quando suas mônadas forem libertadas, passando às formas astrais humanas, ou dementais superiores, das raças sexta e sétima, e depois às formas humanas inferiores da quinta ronda, já não existe nenhuma unidade, em qualquer dos reinos, animada por mônada que deva converter-se em humana num estágio ulterior. Tais unidades são animadas exclusivamente pelos dementais inferiores de seus respectivos reinos. Estes elementais, por sua vez, só virão a ser mônadas humanas no próximo grande manvantara planetário. Efetivamente, foi antes do início da quinta raça raiz que se encarnou a última mônada humana. 8.